Eu gostaria de estar convidando o meu amigo que vai trazer a palavra nessa noite. Fica com a gente. Felipe, por favor, se aproxime. Felipe é um amigo que Deus me deu a graça de conhecer esse ano. Se tornou colaborador lá no blog Prisma da Palavra e ele tem a missão de trazer algo do coração de Deus para nós nessa noite. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer desde já o convite que me foi feito pelo meu amigo Anderson, que Deus tem usado a cada dia mais. E sem demora, você que pode, você que está aí na sua casa, você que está aqui presente, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo 42, vamos ler somente 2 versos, o verso 5 e o verso 11. Sei que a leitura é um pouco salteada, mas vamos estar lendo no verso 5 e no verso 11. Amém? Que vai dizer assim, no 5: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. No 11: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Você que se encontra sentado, se coloca de pé só um pouquinho. Prometo que não vou fazer você malhar a perna aqui dentro hoje, não vou te enjoar, mas é somente porque eu preciso muito que você ouça isso. Hoje foi falado muito sobre cura, muito sobre alegria, e até o fim desse texto, você vai entender que Deus te trouxe até esse lugar aqui hoje para curar. Deus te trouxe aqui dentro hoje para colocar alegria verdadeira no seu coração. Eu amei o testemunho que o irmão deu enquanto ministrava, porque muitas vezes nós não entendemos isso aqui. Feche seus olhos só por um minuto. Não quero invalidar a oração que já foi feita, mas eu sinto que há algo de Deus para ser feito nessa noite. Há uma restauração do Senhor para acontecer nesse lugar em vidas. Gente que talvez está até sorrindo, gente que por fora está demonstrando muita alegria, mas que lá dentro o Senhor está olhando e está dizendo: eu sei como está aí e eu quero mudar o contexto, eu quero mudar a situação. Senhor meu Deus e nosso Pai, na Tua presença nos colocamos novamente. Te agradeço, meu Pai, pela vida do Teu filho Anderson. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. E te agradeço por poder estar aqui. Senhor, no nome de Jesus, entrego em Tuas mãos, meu Pai, tudo que será falado. Meu Pai, cada palavra que será dita neste lugar, que seja segundo o Teu querer e a Tua vontade e que traga vida, que é o que a Tua palavra faz, ela traz vida aos nossos corações. E eu te peço, no nome de Jesus, que a Tua palavra, meu Pai, venha nos exortar, venha nos levantar, venha nos fortalecer e que venhamos a sair deste lugar, meu Pai, mais parecidos contigo, mais parecidos, meu Pai, com como a Tua palavra ordena que devemos ser. No nome de Jesus, obrigado por tudo e amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Esse texto, ele há bastante tempo está no meu coração e eu não tinha ideia de quando o Senhor iria me usar para falar dele. Só que eu até tem uma caderneta, o Wanderson até brincou comigo, que eu trouxe uma caderneta e nela eu já tinha anotado por mais de um mês o estudo que eu fiz nesse texto. E aí quando chegou o convite, que o Senhor trouxe esse texto até o meu coração, eu falei, então tá, então eu vou pegar aquele ali, vou dar uma revisada. Aí o Senhor falou, não, deixa aquilo tudo de lado que eu quero te dar algo novo. Esse texto aqui, eu consegui dividir ele em 4 partes.
do verso 1 ao 2, ele é uma introdução que vai nos falar sobre uma alma sedenta. E esse texto aqui, ele me chamou muita atenção quando eu li, e quando eu fui pesquisar sobre ele, eu descobri que esse texto ele foi escrito, inspirado na vida e na história de Davi. E aí eu entendi por que dessa introdução. Aí eu entendi porque ele vai dizer, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E aí eu entendi por quê. Porque a característica de Davi, como homem na presença do Senhor, é alguém que anseia pela presença dele. E aí eu deitado ontem na cama, o Senhor trouxe algo ao meu coração do nada. Sabe o quê? Muitas vezes o lugar muda a nossa atitude. Muitas vezes, enquanto a gente está no pasto igual Davi, sem ninguém por perto, ansiamos pela presença do Senhor. Quando eu vou ver Davi lá no campo de batalha, ele vai falar para Golias claramente: eu não estou indo no meu nome, eu não estou indo por mim, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, no campo de batalha, Davi vai trazer a presença do Senhor. E quando Davi está no palácio, eu vou ver um Davi também buscando a presença do Senhor. Então, independente do contexto e do lugar, eu estou na quarentena, estou em casa, não importa. A presença do Senhor não está presa a este lugar. A presença do Senhor não está presa lá na rua. A presença do Senhor está dentro de nós. E tem um mundo lá fora precisando dessa presença. E enquanto nós colocamos diante de Deus, não, eu não posso fazer por causa da quarentena, não, eu não posso fazer porque estão me impedindo, não, a presença de Deus não se contém. A Bíblia vai me dizer que Paulo e Silas estão dentro da prisão, está chegando perto de meia-noite, eles começam a orar e cantar, e mesmo na prisão a presença de Deus vai descer até lá, e lá na prisão vai trazer libertação. Então deixa eu te dizer, não importa. Não importa se você está dentro de casa, preso, sem poder sair, sem poder fazer nada, a presença do Senhor pode te encontrar aí onde você está. O texto vai continuar. E do verso 3 ao verso 5 ou 6 mais ou menos, vai me falar sobre ascensão. Quando nós lemos do 3 ao 6, do 3 ao 5, nós não vamos ver uma alma conquistando coisas. Nós não vamos ver uma pessoa, talvez no que nós consideramos uma ascensão. Por quê? É no verso 5 que ele vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? No verso 4 ele vai dizer: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e nos momentos de aflição o que a gente vê é a nossa vida espiritual estagnada. Muitas vezes no momento em que nós estamos passando por uma tribulação, nós achamos que é o momento em que a gente não está crescendo. Nós achamos que é o momento em que nós não estamos atingindo um patamar diferente na presença de Deus. Mas eu entendo que toda ascensão, pegando um exemplo de um gráfico, ela vai começar lá de baixo, ela vai ter um caminho até chegar lá em cima. Toda promessa de Deus, ela fala do que está lá em cima, da onde a gente ainda vai chegar, mas essa trajetória se chama processo. E esse processo não é só para chegar até lá em cima, não, é para nos preparar espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, para quando está lá, permanecer naquele lugar. Esse texto aqui, no verso 7, se você puder ler juntamente comigo: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Eu tô lá lendo esse texto, e a primeira coisa que eu me perguntei: a ascensão
ela é no momento de tribulação, no momento de dificuldade. Então eu posso dizer que talvez o momento de maior ascensão da igreja no nosso século é nesse momento, no momento de maior tribulação. Por quê? Porque é no momento em que Deus está peneirando a igreja e preparando para chegar a um ponto maior. É o momento em que estamos passando por um processo, um crescimento. E aqui no verso 7, nós temos aquela frase que eu ouço desde criança. Aquela frase que minha mãe sempre usou para chamar a minha atenção: Felipe, toma cuidado, porque um abismo chama outro abismo. Eu ouvi essa frase e eu até me perguntava, isso é bíblico? Onde é que está isso? E aí, lendo esse texto, eu entendi. E o Senhor trouxe algo ao meu coração. Por quê? Porque Davi vai terminar o processo. Davi vai viver a sua juventude, desde o momento em que ele recebe a unção, até o momento em que ele senta no trono. Ele vai viver uma preparação. A promessa de Deus pode até ter vindo sobre a minha vida, mas a preparação é mais importante do que o trono. Por quê? Porque na preparação eu aprendo que mesmo estando no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É na preparação que eu entendo que eu não vou tocar no ungido porque ele quer me matar. Ele continua sendo ungido, e no tempo de Deus ele me coloca no trono. Na preparação eu amadureço. Tem gente desejando o trono, tem gente desejando o cumprimento, mas ainda não passou do processo. Felipe, eu não entendo o porquê dessa quarentena na minha vida. Não entendo o porquê dessa quarentena para a nossa geração. A quarentena é uma coisa muito simples. Ela é para entendermos que, independente do lugar, a presença precisa estar conosco. Porque nós viramos a geração que vive um evangelho dentro da igreja e outro fora, mas o Senhor está te convidando a dentro da sua casa viver um evangelho genuíno. O Senhor está te convidando a dentro da sua casa ser uma brasa acesa. Nós vivemos em uma geração que se acomodou com o banco, se acomodou com o domingo, se acomodou com a rotina. E aí o Senhor precisou vir balançar para dizer, sabe o quê? O seu joelho não tem que estar no chão só na igreja, ele pode conhecer o chão dentro de casa. O seu joelho não tem que estar no chão só quando o pastor manda. Quando eu falo ao seu coração para vir conversar comigo, você tem que vir. Somos uma geração que precisa de amadurecimento e é preciso ser maduro para admitir isso. Somos uma geração que se acomodou e é preciso ser maduro para admitir isso. Mas principalmente somos uma geração que não conhecia talvez o vale da sombra e da morte dessa forma. Somos uma geração que não conhecia talvez a perseguição dessa forma, mas nesse momento está aprendendo uma lição de Deus. Qual? A lição de que Ele não nos abandona, mesmo passando pela turbulência. Muitas vezes nós olhamos para Davi e nós vemos, não só em Davi, mas em vários personagens bíblicos, nós projetamos uma ideia de evangelho que está muito acima de nós. Muitas vezes eu gosto de pegar a figura de Pedro. Nós olhamos para Pedro em Atos dos Apóstolos, na sua primeira pregação, mais de 3.000 pessoas se convertendo. Aí eu olho para Pedro, eu olho para um Felipe e eu falo, eu nunca preguei, e pela minha pregação mais de 3.000 se converteram. Então vai ver, eu estou vivendo um evangelho errado. Eu nunca andei e a minha sombra curou pessoas, então vai ver, eu sou insuficiente na presença de Deus. Mas aí o Senhor me tira lá de Atos e me leva de novo aos evangelhos, para ver um Pedro negando a Jesus, para ver um Pedro falando contra Jesus no momento em que ele fala do seu próprio sacrifício. Aí o Senhor me faz entender que Pedro também passou por um processo. Aí o Senhor me faz entender que até chegar naquele ponto, Pedro precisou subir. O Senhor hoje está te convidando a sabe o quê? Aceite o processo, se cale diante do processo e aprenda com o processo. Não adianta você querer ser amanhã uma coisa completamente diferente, se quem está dirigindo o processo é Deus. Aquele que te colocou no processo é o mesmo que vai te moldar durante o processo e é o mesmo que te mantém vivo até o final do processo. Quem vai morrer e quem não vai durante essa quarentena, durante essa pandemia, Deus é quem sabe. A minha preocupação não é essa, a minha preocupação é o seguinte: qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? Me ajuda a aprender essa lição logo, me ajuda a entender essa lição logo. Voltando para o texto, verso 7.
Eu parei e eu estudei durante um dia inteiro esse verso, porque esse verso, ele me convidou a entender que mesmo Davi, estando lá em cima, mesmo que ele já tenha finalizado o processo e esteja lá no topo, mesmo assim, para quem está no topo, o próprio Paulo vai avisar: ei, toma cuidado para não cair. Sabe por quê? O problema não está em tropeçar e cair. Estou convidando ninguém a cair não, tá? O problema não está em errar. O problema é que no erro, o que o inimigo vem para fazer na nossa vida é o mesmo que Davi vai cometer. Davi vai errar como rei. Davi vai falhar diante de Deus, sim. Só que o pior erro de Davi não foi só o adultério, não foi só o assassinato de Urias. O pior erro de Davi é que durante toda a gestação de Betseba, ele vai manter isso escondido de diante de Deus. E é isso que o inimigo está tentando fazer na nossa vida. Errar, a gente vai. Agora, se dobrar diante de Deus e consertar a situação é diferente. Davi vai esperar até Natã sair de lá de onde está, para vir na presença dele, para falar: rei, você errou. A nossa geração muitas vezes ela é orgulhosa, ela é orgulhosa demais. Por quê? Porque nós somos a geração que podemos atingir várias pessoas em uma live. Somos a geração que pode fazer uma pregação, alcançar mais de 3.000 almas sem sair de dentro de casa. Somos a geração que hoje vive mais. Somos a geração que tem mais conforto. Só que tem um problema. O mesmo lugar que traz restauração não mudou de endereço, é na presença de Deus. O lugar onde nós encontramos restauração não mudou o seu endereço. E muitas vezes nós vemos pessoas nos púlpitos usando a palavra do Senhor só para bater, só para jogar você de lado, mas a palavra do Senhor te convida hoje, antes que Natã tenha que sair de casa para vir falar com você, se dobra na presença e fala com Deus. Antes que você precise ouvir um julgamento da parte de Deus, se dobra diante dele e fala com ele. No verso 8 vai vir aqui: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. No Salmo 1, essa expressão aqui, ela também é usada, de dia, de noite. E quando nós pegamos essa expressão, o que ela fala ao meu coração é sobre completo. Muitas vezes, quando a gente cai na presença de Deus, quando a gente comete uma falha, o que nós temos de dia e de noite é acusação na nossa cabeça. Muitas vezes a gente ficou muito tempo sem vir na igreja, sem poder orar, sem poder ler a Bíblia, e quando foi ver, estava fraco espiritualmente, falou: Senhor, eu não consigo me colocar de pé e não sei o que fazer. Mas aqui, isso daqui eu acho muito interessante. Depois de Davi cair, depois de Davi descer mais do que ele já tinha descido, o que ele vai receber da parte de Deus não é só uma cajadada na cabeça, é de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção. E é isso daqui me remete ao povo de Israel andando pelo deserto. De dia tinha que enfrentar aquele sol do deserto, aquele sol escaldante, e o Senhor envia uma nuvem, e de noite é um frio tremendo, mas tem uma coluna de fogo. De dia a sua misericórdia, por quê? Porque Ele vai me proteger, mesmo que a acusação venha contra mim. A nuvem que me direciona está tapando e está podendo me proteger. De noite a coluna de fogo, por quê? Porque o frio da solidão, o frio que o pecado traz ao meu coração não vai me matar. Jovem, o recado é muito simples. Caiu? A presença do Senhor está nesse lugar e está esperando você se colocar de pé e falar diante do Senhor: eu tomo uma posição hoje, porque não é assim que eu quero estar. O filho pródigo vai perceber lá no chiqueiro que o lugar dele não era ali. O filho pródigo vai perceber que nem os servos do pai dele viviam em tamanha miséria. Então o Senhor está te dizendo: você não é servo, você é filho. Se coloca de pé na posição que eu te coloquei um dia.
O Senhor está te dizendo, a quarentena pode até te enfraquecer, mas as suas forças nunca vieram de você, vieram de mim. Então vem de novo para a fonte das suas forças, que eu quero te renovar. O texto, ele continua. E no 9, nós temos o ápice da tristeza causada pela queda, pelo pecado e pela falha. E aqui eu já quero caminhar para o encerramento. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esquecestes de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. No 10, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Aqui nós temos Davi, no seu momento de queda. Ele está recebendo a misericórdia? Tá. Ele está recebendo o calor que traz o Espírito Santo a nós? Ele está. Só que tem um problema. O pecado, ele age na nossa vida de uma maneira muito destrutiva. E o texto aqui, ele me traz até uma metáfora muito boa. O pecado, ele nos corrói por dentro. Quando Davi vai dizer, Davi não, como com ferida mortal em meus ossos. Aqui eu entendo que ele está falando da sua estrutura. Senhor, é como se a minha estrutura estivesse se quebrando toda, porque alguma coisa está aqui. Alguma coisa entrou na minha estrutura e está me destruindo. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor lutando para viver uma vida conforme agrade Ele. E quando o pecado entra, nós não sabemos como agir. Muitas vezes a gente quer ser duro demais, ou às vezes quer passar a mão demais na cabeça, mas o Senhor está dizendo, o equilíbrio quem traz sou eu. Muitas vezes nós não entendemos o efeito do pecado em nós, mas o efeito do pecado ele é muito simples, ele vai te corroer por dentro, e de dentro para fora ele vai te destruir. Falando assim parece até um filme de terror e é praticamente isso. A nossa estrutura, ela se fortalece quando nós estamos ligados com Deus. De que adianta um corpo muito bom, muito bonito, formoso, se os seus ossos estão podres? De que adianta a minha estrutura estar toda quebrada e eu querer manter o por fora muito bonito? O Senhor está falando para corações aqui. Cuida da sua estrutura, antes de você querer cuidar do sorriso no seu rosto. Cuida da estrutura, antes de você querer aparentar estar bem. Hoje é uma noite de cura, por quê? Porque antes da alegria ser exposta por fora, a alegria vai entrar dentro do seu coração nessa noite. Antes da alegria aparecer para todo mundo para ver, nossa, como eu estou feliz, como eu estou bem, não. O Senhor quer dizer uma coisa para você, nessa noite eu quero colocar alegria no seu coração. Porque tem muita gente vivendo um momento de fingir, de mostrar. Somos a geração que mostra muito, mostramos muito no Instagram, no Facebook, mostramos muito no WhatsApp, queremos mostrar para todo mundo, mas o Senhor está dizendo, eu estou interessado na sua estrutura, eu estou interessado naquilo que te mantém de pé. A palavra de Deus é a única coisa que nos mantém de pé, e muitas vezes é a última coisa que nós queremos durante o nosso dia. Por quê? Porque quando eu abro ela, não importa em qual passagem seja, eu vou ler e vou perceber que eu ainda preciso melhorar. E quando eu penso isso, quando eu percebo isso, o Senhor me mostra, Felipe, o processo não acabou, você precisa continuar andando. O processo não finalizou, você precisa continuar dando um passo de cada vez. Pedro vai falar, Senhor, se é o Senhor que está aí, dê ordem para que eu vá até o Senhor. Pedro vai sair do barco, a Bíblia não vai dizer quantos passos ele deu, a Bíblia só vai dizer que em um momento, Pedro vai perder o foco, Pedro vai olhar a tempestade, Pedro vai perceber que está andando por cima das águas, e antes de chegar até Jesus, ele vai começar a afundar. Só que mesmo quando Pedro não merecia, por quê? Porque a ordem foi dada, a palavra foi liberada, Pedro vem. Mesmo quando Pedro talvez aos olhos não merecia,
Talvez tinha até discípulo lá dentro do barco falando: bem feito, quis aparecer para Jesus, bem feito, quis ser o melhorzão. Agora está lá afundando. Não, Jesus vai até ele, se abaixa, estende a mão e puxa ele. E hoje Jesus está falando para muita gente: eu te dei a ordem de continuar, eu te dei ferramenta para continuar, mas você afundou. Mas não se preocupa, porque hoje eu marquei esse culto para puxar a sua mão e te colocar na posição que eu te chamei para estar. Jovem, Deus não te chamou para ficar na sua. Deus não te chamou para viver a sua vidinha, na sua própria rotina, do jeito que você quer e bem entende, não. Muitas vezes nós não sabemos como entender isso. Muitas vezes não sabemos dividir a nossa vida material, nossa vida nos estudos, nossa vida dentro da igreja. Eu sou cristão não só quando eu estou dentro da igreja, eu tenho que ser cristão quando eu estou dentro da escola. E como cristão dentro da escola, eu preciso influenciar. Eu preciso continuar andando por cima das águas, mesmo que um raio venha na minha direção, porque quem deu ordem foi Jesus. Isso não estava aqui na mensagem, mas eu quero te dizer: esse tempo não veio para te matar. Esse tempo veio para te transformar. Tem gente que vai sair muito diferente dessa quarentena, e amém, mas cuidado com o diferente. Quando vem de Deus, traz paz. Quando vem de Deus, traz crescimento. Eu costumo dizer: a palavra dura, quando vem de Deus, traz vida. A palavra mansa, quando não vem de Deus, ela traz morte. Então, nessa noite, ouve um conselho: Deus não te chamou para viver na mesmice. Deus não te chamou para permanecer estagnado espiritualmente. Se Ele te mandar sair do barco e andar por cima das águas, no impossível, aonde ninguém está andando, faça. Se Ele te ordenar: eu quero que você ore mais, ore. Se Ele te ordenar: eu quero você mais na minha palavra, leia. Nós achamos muitas vezes que é bobeira, mas quando nós nos entregamos verdadeiramente na presença do Senhor, nós influenciamos as pessoas a tal ponto que as pessoas passam a entender que evangelho não morreu junto com Pedro, não morreu junto com João, não morreu junto com Jesus na cruz, ele permanece vivo. E agora, para finalizar, o salmista, ele vai trazer aquilo que Davi mais demonstrou durante o fim da sua vida, depois dos seus erros. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Durante todo o texto, nós vemos uma pessoa que está crescendo, uma pessoa que é humano e vai ter quedas, uma pessoa que, apesar de ter sido chamado para estar lá em cima, um dia vai cair de novo, e lá no abismo vai conhecer a misericórdia de Deus. Só que esse texto ele não termina com esse final triste, deprimente e melancólico. Esse texto ele vai terminar dizendo assim: minha alma, fica tranquila, porque mesmo eu tendo descido até o fundo do poço, mesmo eu tendo descido até onde ninguém pode mais me tirar, Ele continua sendo a salvação da minha face. Ele continua sendo aquele que pode transformar a minha vida. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está lá na rua, a gente olha para alguém que está pedindo dinheiro, está pedindo comida, e nós achamos que aquilo é o fundo do poço. Mas quantas vezes nós estamos aqui dentro, sentados em um desses bancos, e o nosso coração está tão dilacerado, tão quebrado, tão distante de Deus, que se o Senhor fosse comparar, Ele diria: você que está no fundo do poço. Quantas vezes nós valorizamos tanto a estética, a aparência, não, porque parece feliz, parece bem, parece vivo, mas o Senhor está dizendo: a estrutura está quebrada, eu quero consertar. Não adianta por fora estar muito bem se a estrutura está danificada. A alegria que o Senhor quer trazer nessa noite não é uma alegria que vai acabar nesse culto.
Não é uma alegria que vai acabar quando você sair por aquela porta, é uma alegria que vai te seguir, e quando você deitar à noite, por mais que a lágrima escorra, você vai ouvir o Espírito Santo dizendo: eu sou a alegria da tua vida, eu sou quem traz salvação para ti, não se preocupa, continua caminhando. O processo é dolorido? O processo é difícil? Mas aquele que nos coloca no processo é quem nos mantém de pé durante o processo, é quem nos mantém de pé até o final do processo, é quem nos leva até lá. Eu estou querendo sair da igreja, estou querendo desistir, estou querendo abrir mão. Então o recado para você é: o processo não acabou, o processo não foi terminado. E aquele que começou o processo manda te dizer: se coloca de pé e continua caminhando. Ah, mas eu afundei na água. Não se preocupa, eu te coloco de pé e você vai continuar caminhando. Somos a geração que precisa agir como bom samaritano, encontrando aquele que está à beira do caminho, que o sacerdote despreza, que o levita não quer nem chegar perto, mas o bom samaritano se dobra. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não merece nada. Ele sabe que diante dos judeus ele é um miserável. Ele sabe que ele merece desprezo, talvez culturalmente, mas diante do Senhor ele é um anjo utilizado para te levantar e para te dizer: é tempo de continuar caminhando.